Olá, YouTube, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, vocês estão com saudades de casos misteriosos? Na verdade, não é nem mistério. Isso aqui é mais pra tragédia. Vamos ver o vídeo de hoje. Este é do canal Sombras Criminais. O vídeo de hoje se chama Ele acabou com a vida da esposa e bateu ela no liquidificador. Meu Deus, isso daqui é história real? Independente dos meus comentários, vai até lá, dá follow no canal e acompanha o conteúdo do canal inteiro. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar, não só aqui, mas lá também. Patrick Bateman é um personagem fictício do filme Psicopata Americano, um clássico absoluto do cinema americano. Ele é um empresário que inspira sucesso e respeito por onde passa. Ele mora em um apartamento bacana na região nobre de Nova York e trabalha na Wall Street. Patrick gosta de ouvir música, arte e se exercita diariamente para manter a boa forma. De cuequinha! Imagina o Gino desse jeito. Menina má! Mas Patrick Bateman é um psicopata. Para o mundo lá fora, ele é um homem de negócios, apaixonado pelo trabalho e com um relacionamento estável. Mas o que seus amigos de trabalho não sabiam é que nas horas vagas, Patrick também cometia eliminações com motosserras e facas dentro do seu carro e do seu apartamento esterilizado no 11º andar. Eu acho que isso daqui é o conteúdo do filme mesmo. Será que era história real? Acho que não. Mas apesar da crueldade e da violência, ele nunca foi capaz de acabar com Evelyn, a sua namorada. E o caso de hoje é muito parecido com o filme. A única diferença é que Mark Ribben teve a coragem e frieza de desconectar a sua esposa. Agora sim é uma história real. Ai, cara. Triturá-la em um liquidificador industrial e misturar seus restos mortais em uma solução química para dissolver tecidos, músculos e ossos. Ninguém realmente consegue reconhecer um psicopata pelo seu estilo de vida, mas isso acontece porque na maioria das vezes ele usa máscaras. Inclusive o Patrick do filme, isso daqui parece uma máscara que tá usando, né? Mas é transparente. O que que mudou? De água pra water. Aqui é o Drake, e hoje no Sombras Criminais vamos conhecer uma história de um psicopata suíço que assustou todo mundo no início de setembro de 2024. O casal Mark e Christina moravam em uma residência de classe alta em Binningen, uma área nobre próxima a Basileia, a terceira maior cidade da Suíça. Essa proximidade era algo útil para o casal. Mark tinha uma vida agitada e viajava constantemente, então tudo que ele queria era a paz quando chegava em casa. É o que todo mundo procura. E você? Está em casa depois de um longo dia de trabalho assistindo esse vídeo super leve? É comum que famílias ricas se interessem para residências no subúrbio de Binningen, porque elas conseguem desfrutar da riqueza cultural da Basileia, tipicamente uma cidade grande, e no final do dia conseguem descansar em um lugar tranquilo, arborizado e com lagos. E se essa família tiver filhos, Binningen fica ainda mais atraente. Lá as escolas seguem rigorosos padrões educacionais e oferecem uma estrutura de primeiro mundo. Duvido que eles deixem o criançado ficar jogando Roblox, duvido. Então, quando o casal Mark e Christina decidiram que viveriam aqui, a decisão parecia óbvia. Afinal, que família não gostaria de viver em um lugar tranquilo, com boas escolas e perto de tudo? E no início parecia uma vida perfeita, com uma casa espaçosa e uma vista panorâmica da cidade. Pessoal, é Birmingham, não é Birigui. Parece, mas não é Birigui. Onde eles criavam suas duas filhas pequenas, de 3 e 4 anos. Já tá me incomodando essa história aqui pra saber que tem criança envolvida. Não que a vida da mulher não vale nada, não é sobre isso. Já é trágico o suficiente, mas parece que vão piorar bem, viu? Só espero que essas crianças estejam bem. Quer dizer, psicologicamente com certeza não, mas vivas. Christina Joksimovic, de 38 anos, era uma mulher linda. Qualquer um notaria sua beleza em segundos. Mas o que amigos e parentes compartilharam é que Christina também era bonita por dentro. Coisa boa, por mais pessoas bonitas por dentro também. Christina nasceu no dia 15 de abril de 1985, em Binningen. Tinha raízes sérvias, mas cresceu na Basileia. Ela sempre foi muito tímida, mas quando colocava um salto, tudo mudava. No mundo da moda, existe um termo pra isso, catwalk. É o jeito confiante de andar das modelos na passarela. Então a moda acabou se tornando parte da sua vida muito cedo. Eu acho bem legal isso, é difícil. Eles falam que a primeira vez que você vai fazer um desfile, que você vai entrar numa passarela e fazer todo aquele trajeto de ir e voltar, que é muito desafiador. O salto incomoda, normalmente as pessoas caem, suam frio. Christina ganhou a Miss Noroeste Suíça em 2003, por incentivo de amigos e parentes. E esse é um evento menor que atrai pouca atenção. Mas sair vitoriosa do concurso foi um grande início na sua carreira. 2 anos depois, em meados de 2005, ela participou do júri do mesmo evento para avaliar novas candidatas. É como se a aprendiz estivesse dando aulas. Isso revelaria sua paixão tanto dentro quanto fora das passarelas. Tá maluco, em 2 anos ela virou veterana, é quase uma faculdade. Mas Christina tinha nascido para os holofotes. Era algo natural. Naquela época, ela já desfrutava da fama e tinha vários trabalhos publicitários de marcas locais. O próximo passo poderia parecer óbvio. Ela tinha 2 escolhas pela frente: largar os concursos de beleza ou se profissionalizar como uma mentora de carreira, auxiliando uma nova geração de mulheres. Mas Christina percebeu que não precisava seguir por apenas uma direção. Ela decidiu que daria o passo mais ousado da sua carreira. Dá tiro pra tu quanto é lado, no bom sentido, eu tô falando. Você ter ali várias opções na manga, várias cartas. Afinal de contas, quando você fala sobre moda, quando você
você fala sobre beleza, estética, você tem um leque de opções muito grande. Você não precisa atuar só em uma área. Ainda mais hoje em dia, que você tem a internet para te auxiliar e você pode fazer isso até de home office. E eu, por exemplo, sou modelo. Modelo de React. Onde se tornava uma inspiração no mercado competitivo da moda. Para conquistar o seu maior sonho até aquele momento, ela decidiu que participaria do Miss Suíça. Se fosse selecionada, teria uma chance de disputar o Miss Universo. Seu país não tinha um bom histórico no evento. Apenas uma representante chamada Lolita Morena tinha alcançado uma boa posição. Parece a Beth Faria, não parece? Chegando ao terceiro lugar no Miss Universo em 83. Tirando esse caso isolado, a Suíça raramente chegava ao top 10 do concurso. Christina sabia que se tudo desse certo, ela entraria para a história. Com isso em mente, ela se inscreveu e pouco tempo depois foi selecionada. E eu não sei se vocês sabem exatamente quais são os requisitos para inscrição. Mas basicamente, uma candidata precisa preencher vários critérios, como tamanho, idade e estado civil. Depois disso, ela é avaliada presencialmente através de entrevistas. Nossa, cara, estado civil? Tipo assim, casadas não participam? Ou solteiras, não sei? Estão segregando demais, hein? Tudo isso para encontrar as candidatas perfeitas. 15 mulheres passaram na primeira fase, que garantiriam uma chance na competição nacional. Em 20 de junho de 2007, Christina tinha apenas 22 anos. Nossa, ela tem 22 anos. Ela parece que ela é bem mais velha. Mas eu não tô falando que ela é, tipo, muito mais velha. Mas ela parece ser uma mulher bem mais madura. Não parece que tem 22. E isso não é ruim, não. Não, ela não tá acabada, cara. Mas é pela maturidade mesmo. Não sei se passa essa confiança no rosto. Por isso que eu pareço ser uma pessoa mais velha. As pessoas falam que eu tenho cara de 37. Mas eu só tenho 27 anos. Ela concedeu uma entrevista a um jornal local ao lado das 15 candidatas ao Miss Suíça daquele ano. Elas compartilharam seus sonhos e paixões. Ela contou que jogava handball por 11 anos. Além desse esporte, ela também disse que estava jogando futevôlei, um esporte considerado raro no seu país. Pera aí, o Ronaldinho? Rapaz, é tão aleatório que tá em vídeo criminal. Ele com o Gino. Mas muito comum aqui no Brasil, principalmente nas areias cariocas. Ela disse em determinado momento da entrevista que sempre gostou do malabarismo, e isso de alguma forma ajudou com o futevôlei. O esporte foi uma paixão herdada do pai, e essa rotina de exercícios, em suas palavras, era a receita para manter a boa forma. Ela se dizia apaixonada por futebol e vôlei também, mas adorava ficar em casa lendo livros. Eclética, não? Meu Deus, ela realmente tinha um leque de opções, não só profissional, mas assim, de tarefas diárias, de atividades. Eu acho que ela era estimulada a isso desde o começo de sua vida, na infância. Eu acho que ela era inscrita em várias coisas, assim. Ela admitiu que era pé no chão, caseira e amante de documentários. O evento só ocorreu no dia 13 de outubro. Viu só? Ela assistiria a nossa live. Eu também gosto. Quando o dia chegou, apenas 3 finalistas restavam. Christina era uma delas. Seu sonho finalmente estava virando realidade. Mas por um golpe do destino, Christina não levou a coroa pra casa. Quem ficou no seu lugar foi Amanda Amman, uma modelo que não seguiu carreira. Olha só que sacanagem. O sonho dela era ser campeã aí. Aí a outra ganhou, chegou pros pais e falou assim: Viu só? Vocês falaram que eu não ganho nada. Que isso, filha? Parabéns. Sempre desejei o seu bem. Não ganhei, mas eu nem vou seguir carreira. Foi só pra provar um ponto. Eu sou foda. Certo. Mas o que você vai fazer então da sua vida? Virar streamer. Mas a participação abriu portas e ela nunca deixou completamente o mundo da moda. Pelo contrário, desfilou para grandes marcas, fechou contratos internacionais e seu nome virou um sinônimo de dedicação e profissionalismo. 7 anos depois de sua participação, ela se tornou uma mentora requisitada, ou melhor, uma treinadora de passarela, que usava seu conhecimento para ensinar como uma candidata a Miss deveria se comportar dentro e fora do concurso de beleza. É tipo coach da moda, coach da beleza. Como costumava dizer, você não terá uma segunda chance para fazer uma boa primeira impressão. Em 2010, Christina abriu uma agência de Me respeita, pessoal. Eu sou streamer. O que tá escrito aí, ó? consultoria para jovens modelos, chamada Catwalk Coach, onde treinava e orientava aspirantes a concursos de beleza. Ela também criou uma página da sua agência para divulgar os serviços. Em 7 anos, Christina mudou o nome da página 3 vezes. Meu Deus, que indecisa. Na primeira alteração, ela colocou seu nome e sobrenome. Na segunda, retirou o sobrenome. E na última alteração, seu nome tinha sido retirado completamente. Ah, fez bem, pô. É porque o que acontece? Ou foi de caso pensado isso daí. Ó, em 2013 ela fez Catwalk Coach Christina Joksimovic. Isso daqui ela quis colocar a identidade dela por completo, mas ficou muito grande. Ainda assim, ela queria ser reconhecida por isso. Depois de 2 anos, ela tira o sobrenome, que é gigantesco, e fica mais fácil de falar. Uma vez que ela ganha reconhecimento e a marca dela se torna forte, porque ninguém vai ficar falando Catwalk Coach Christina, vai falar Catwalk, ela só deixa Catwalk Coach. Estratégia. Sabe por que eu sei disso? Não é porque eu sou streamer, mas porque eu fiz publicidade e propaganda. E sou formado nisso. Mas ainda assim eu virei streamer. O que será que tinha acontecido
acontecido naquele ano. Foi quando conheceu Mark Ribben, filho de um famoso e rico advogado suíço. Enquanto administrava a agência e se apaixonava por Mark, Foi aí então que ela conheceu ele, no trampo. Christina se consolidava como uma recrutadora também. Essa é uma informação que muitos desconhecem, mas ela trabalhou durante 23 anos na área, inclusive na Google. E ela trabalhou na Hewlett Packard, eu acho que é assim que fala, que é a HP. Sabe quem mais trabalhou na HP? Eu. Na verdade, eu trabalhei num call center que prestava serviço para a HP. Trabalhei na Sitel. Eu fazia atendimento de clientes que estavam com a impressora dando pau. Eu era o último recurso deles. Pessoas não conseguiam imprimir, a impressora simplesmente dava pau e eles ligavam pelo telefone xingando a última geração da minha família, como se eu tivesse culpa disso. E eu, com muita paciência e sagacidade, auxiliava as pessoas de mais de 70 anos a apertar o botão da impressora e ligá-la. Com a agência que ficava situada na Basileia, ela conseguiu atrair vários modelos e personalidades da moda. Essa visibilidade era boa para os negócios. Naquela época, Mark trabalhava como consultor em outras empresas, e o casal decidiu comprar uma residência de alto padrão em Binningen, após um casamento relâmpago. Em 2017, ela mudou parte do seu nome para usar o sobrenome do marido. Outro golpe do destino conectaria Christina a Dominique Hindernet, que virou uma de suas alunas mais talentosas e bem-sucedidas. Ela acabou realizando o sonho que a consultora de passarela teve anos atrás, se tornando Miss Suíça em 2013 e participando da edição do Miss Universo do mesmo ano. O site da sua agência não existe mais, mas conseguimos recuperá-lo para tentar entender os serviços oferecidos por Christina. Ela ensinava mulheres a andar em ambientes corporativos, por exemplo, e também realizava eventos sociais com mulheres. Ela tinha uma carreira muito sólida. Que legal, ela era muito decidida no que estava fazendo. Você viu? Ela saiu ali do mundo da moda e já foi para a parte corporativa do negócio. Onde explicaria as exigências do mercado competitivo da moda. A Catwalk Coach era uma escola pioneira na Suíça, considerada por Christina a primeira escola de salto do país. Porém, agora muitas a conhecem como a Miss que foi eliminada pelo marido. Nossa, cara, pesado, hein? E é muito injusto, né? Saber que uma mulher tão talentosa quanto essa, tão forte, decidida, cara, isso daqui é revoltante demais. Mas não é assim que gostaríamos de falar de Christina, porque sua carreira não acabou naquela última competição, e sua história não termina no ato doentio do seu marido. Até aquele momento, ambos tinham uma condição financeira estável, mas os trabalhos de Christina certamente cobriam uma boa fatia da renda familiar. Nos últimos anos, Mark decidiu que trabalharia como autônomo. Segundo amigos de Christina, foi quando ele mudou de vez. Mark Ribben, de 41 anos, era um empresário e herdeiro de uma família rica. Sua carreira como consultor empresarial parecia sólida. Cara, é herdeiro, velho. Nem precisava trabalhar. Ele mantinha uma imagem de homem refinado, disciplinado e dedicado às filhas. Mark realmente tinha um currículo invejável. Durante 3 anos, ele atuou como consultor e abriu empresas no mercado imobiliário. Ele se apresentava como coach, empreendedor, um líder e pai de 2 filhas. Você olha pra esse casal, você não vê rachadura. Por isso que você não pode confiar na aparência das pessoas. O perfil desse cara, você vai falar que esse cara aqui tacou alguém no liquidificador. Ele também se definia como alguém que joga em equipe, como um marido que deveria estar ao lado da esposa nos momentos difíceis, algo que Mark claramente não fazia. No perfil profissional, ele se dizia um grande escoteiro, um homem preparado para os desafios da vida moderna e para o desafiante mercado de negócios. Quando fez 14 anos, ele liderou um pelotão de escoteiros. Anos mais tarde, a estrutura e disciplina o levaram aos alojamentos da Força Aérea Suíça, mas foi somente na Universidade de São Galo, especializada em administração de empresas, que ele encontrou a sua verdadeira paixão. Lá ele cursou inovação empresarial e depois economia. Ele uniu a disciplina dos escoteiros, a estrutura das Forças Armadas e a paixão pela consultoria profissional para se projetar no mercado de trabalho. Mas Mark com certeza contou com um empurrãozinho da família. Depois, ele atuou como consultor na McKinsey, uma empresa de nível global. O curto período lá permitiu que Mark descobrisse como ajudar diferentes profissionais a alavancarem seus negócios. E uma especialização em 2012 em Stanford teria sido o pontapé para que ele passasse a investir nos próprios sonhos. Quando retornou, ele criou um método que supostamente ajudou as empresas a estruturarem seus processos e extraírem o máximo de eficiência dos seus colaboradores. Ele chamava de Innovation 4D, uma ferramenta empresarial que usava a metodologia Agile. Basicamente, o método Agile é um processo dentro de uma empresa, onde uma equipe pode progredir nas suas metas com objetivos claros e etapas bem definidas. Que loucura, o cara parecia que era gênio também. Os dois extremamente talentosos, ambiciosos em suas áreas, e olha o que acontece, não dá pra entender. E guarde isso na memória. Outra coisa curiosa sobre o Mark é que ele adorava surrealismo, especialmente as obras feitas por Pablo Picasso. Essas obras ficaram famosas por explorarem o Picasso. trabalho artístico sem uma ordem clara. O pintor apenas fazia sua arte sem se preocupar com a estrutura. Picasso também ficou famoso por pintar figuras desconectadas. Você viu a mão livre, o rapaz fez um corno. Era uma forma de apresentar uma pessoa inteira de diferentes ângulos de uma vez só. Outra coisa interessante é que ele nunca fez menções diretas a Christina nas redes sociais. Com a exceção de uma foto postada, jamais diríamos que eram casados.
Aqui começa o red flag. Aqui é o primeiro red flag público que a gente tem, né? Pessoa que não posta nada sobre a esposa, sobre a família e tudo mais. Assim, muita gente não expõe, por exemplo, se você tem um perfil profissional, você não vai expor a tua família no perfil profissional. Na verdade, não é que você não vai, você não precisa. Isso é um fato. Mas a partir do momento que você tem um perfil pessoal seu, você não postar enquanto a sua esposa posta alguma coisa, é um red flag. Por outro lado, existe uma coisa que eu não aconselho pra ninguém. A partir do momento que você começa a ser frequente em postar coisas de sua família, do seu dia a dia e tudo mais, você abre uma porta. Você abre uma possibilidade para as pessoas te julgarem e te cobrarem também. Você tem que prestar conta para as pessoas. É incrível isso. Porque, segundo disseram amigos, o início do relacionamento foi incrível, mas com o tempo, parecia que a esposa estava sobrando. Ele fazia de tudo para monitorar os dias das filhas, mas não parecia se importar com a esposa. Tadinha, cara. Festas de aniversário, Mark criava 2 eventos, um com a família e amigos da esposa e outro com membros da sua família. Caga dinheiro, né? O cara é herdeiro. Fazer 2 festas, meu Deus, velho. Trabalheira. O orgulho que ele tinha das filhas vinha com um preço que todos precisavam pagar. Eles precisavam dormir cedo, e todos precisavam lidar com suas regras bem rígidas sobre horários. Elas também tinham um tempo cronometrado de tela, e até as histórias de Ninara eram escolhidas a dedo. Isso daqui não é organização, é controle. Mark tinha preferência por histórias em francês, porque acreditava que as filhas precisavam crescer dominando pelo menos 2 idiomas. Ele era fluente em 4, mas sua relação com Christina era diferente. Ele mantinha uma postura arrogante, e muitas vezes humilhava sua esposa em público. Nossa, cara. Red flag maior que esse não existe. Embora não demonstrasse violência física fora de casa, dentro da sua residência, no entanto, Christina foi vítima de agressões constantes. No dia 14 de julho de 2023, ela chegou a chamar a polícia após ser estrangulada e empurrada violentamente contra uma parede pelo marido. Nossa, cara, que isso? Meu Deus, aqui não é uma red flag. Cara, 2023 aconteceu esses dias, velho. Coitadinha. E as crianças presenciando. Mesmo assim, ela relutou em pedir o divórcio, temendo as consequências para suas filhas e a influência da poderosa família de Mark. Isso é uma coisa que sempre é problema em relacionamentos. Porque às vezes, vou generalizar, tá? Eu vou pressupor que isso é 100% pauta feminina. Porque, afinal de contas, a grande maioria das vezes é assim mesmo. A pessoa está ali sofrendo violência doméstico, mas ela tem uma segurança de querer ainda manter a família unida, porque são crianças pequenas, e também a afluência da família mais forte, a mais rica, fica ali em cima e você não quer tirar o pé. Muita coisa realmente mudou desde o início do relacionamento. Eles se conheceram em 2016. Esse período foi bem intenso. Muitos diziam que Mark idolatrava a esposa. A primeira foto registrada do casal foi tirada em 27 de dezembro de 2016. Idolatrava desse jeito? Imagina se não gostasse. Eles se casaram no ano seguinte, em 2017. Após um curto intervalo de namoro. E aí, toda essa adoração logo se transformou em controle excessivo. Christina compartilhava com amigos que o casamento não andava muito bem, principalmente após o nascimento das filhas. Para tentar resolver os problemas, eles participaram de aconselhamento de casal. Mas Mark nunca comparecia às sessões e sempre inventava desculpas. Nunca vi isso. Aconselhamento de casal e só ela que ia. Qual que é o sentido? Mostrando que não tinha interesse em se acertar com a esposa. Os últimos anos foram terríveis, porque ele começou a desenvolver uma obsessão pelas filhas e isolar a esposa. Ela se sentia uma intrusa dentro da própria casa. Ele também passou a beber mais e a usar entorpecentes. Cara, olha como que o semblante dele mudou e olha como que desanda as coisas. Você vê que o zóio dele tá fundo. Com as amigas, ela lamentava o fato de o marido nunca perguntar sobre o seu dia e demonstrar preocupação quando ela estava na rua. Então, com o tempo, ela notou que poderia ficar dias fora de casa, que ele nem notaria sua ausência. Que catástrofe. Certinho ela. O amor aos poucos estava virando um ódio injustificável. No final de janeiro de 2024, Mark e Christina decidiram fazer uma viagem a Lago Lucerna para tentar salvar o casamento. Christina acreditava que um tempo juntos, longe dos problemas diários, poderia reacender a relação. Muita gente pensa isso. Aqui ninguém faz as contas de que quando você volta pra realidade, os problemas vêm junto. E isso você já não desandar na viagem. Mark não estava interessado. Ele chegou a dizer que mal podia esperar para brigar e voltar para casa sozinho com as filhas. Já estão adaptados à rotina de briga. Respeito já acabou faz tempo. Durante a viagem, ele insultou os outros hóspedes, o que resultou em uma briga com Christina. Então, ele a deixou sozinha no hotel e voltou para casa, frustrando qualquer tentativa de reconciliação. Os registros fotográficos daquele fim de semana não mostravam os bastidores da viagem, mas Christina sabia que precisava tomar uma decisão urgente. Ela não teve tempo de fazer nada, porque em fevereiro de 2024, Mark eliminou a sua esposa. Cara, que coisa revoltante. Isso daqui facilmente deve ter virado um episódio. Se já não virou, vai virar um episódio de Vivendo com o Inimigo. Porque, meu Deus, velho, que coisa trágica. Coitada dessa mulher. Talentosíssima, mulher linda. Ele alegou que cometeu o crime depois de entrar em pânico ao se defender de uma agressão de Christina. Ele teria desconectado as partes do corpo da esposa para se livrar de uma acusação injusta. Mas o relatório do legista dizia o contrário. Segundo consta no relatório final entregue às autoridades, Christina morreu após uma imobilização seguida de um estrangulamento.
Essa informação contradizia a versão de legítima defesa, porque mostrava que Mark tinha tido tempo para refletir sobre as suas ações. Com certeza, daqui pra mim é premeditado. E os detalhes que vocês irão escutar a seguir são técnicos, pesados e reais. Se você não tem nervos de aço, se você não lida bem com detalhes de crimes brutais, eu recomendo que saia desse vídeo neste momento. Depois de tirar as mãos do pescoço de Christina, deixando uma marca avermelhada na região, Mark continuou o seu plano. Ele poderia ter arrumado as malas e ido embora. Porém, foram feitos cortes na bochecha, na sobrancelha e no nariz, além de ferimentos na perna direita. Eu acho que ele queria descaracterizá-la para ela não ser encontrada de alguma forma, não sei, ou se fosse ninguém identificasse. Será que é isso? Nos pés e na parte posterior da cabeça, que indicavam que o estava desesperado. Eu acho que eu entendi aqui. Indica amadorismo mesmo, indica uma coisa que o cara fez ali no nervosismo e tudo mais. Não que se fosse profissional seria menos nocivo, pelo amor de Deus. Falou que ele não é o Dexter. Uma parte do cabelo de Christina foi arrancada, enquanto Mark ligava o liquidificador industrial e preparava os seus objetos cortantes. Ai, cara. Ai, meu Deus. Ah, que coisa ridícula. Cara, como que o ser humano ele consegue chegar num nível de monstruosidade? Isso daqui não passa na minha cabeça. Porque depois de eliminar a esposa e possivelmente arrastá-la pelos cabelos, Mark teria desconectado partes do corpo com tesouras de jardim, uma faca e uma ferramenta elétrica, provavelmente uma serra. Isso aconteceu dentro da lavanderia, e para facilitar a desconexão, Mark segurou o corpo da esposa e quebrou o quadril. Cara, tá pesado. Eu fico pensando o que levou uma pessoa a fazer isso. Porque assim, isso daqui prova que ele é de fato um psicopata, que ele não tem nenhum tipo de sentimento. Depois ele quebrou as articulações do braço esquerdo, do antebraço e da perna direita. Mas lembrem-se que Mark ensinava como empresas deveriam lidar com processos, explorando primeiro as partes menores. E lembrem-se também que ele gostava de Picasso, que representava uma figura geométrica em vários ângulos no mesmo plano. Ele aplicou tudo isso? Que negócio nojento. Christine naquela altura era um quebra-cabeça para o Mark, mas ele certamente não era um cirurgião. Sua habilidade estava sendo testada naquele momento, então ele fez um corte bruto na parte superior da coluna da esposa, na tentativa de reduzir seu corpo em duas partes desiguais, uma abaixo da pelvis e outra acima da coluna, e não deu muito certo. Enquanto transformava sua lavanderia em uma ala cirúrgica, Mark não demonstrava choque e pânico. É isso que é o doentio da história. O cara não demonstrava nenhum tipo de pânico, de emoção, nem nada. Ele só foi lá e fez. Aí eu te falo, como que você coloca essa pessoa de volta na sociedade? Não tem, isso daqui é perpétua ou pena de desvivência, pra não falar outra coisa. Ele, na verdade, estava reproduzindo vídeos do YouTube. Totalmente sem noção, desconectado da realidade. Uma amiga da Christina disse que esse era um hábito dele. Depois dos cortes, ele decidiu que a próxima etapa era usar o liquidificador para reduzir ainda mais as partes do corpo da Christina. Ele transformou essas pequenas partes desconectadas em um líquido, depois despejou em um recipiente com uma solução química. Mas o conteúdo não estava completamente dissolvido. Foi possível identificar pele, músculos e pequenos pedaços de ossos, mas o torso ainda não tinha sido descartado. Ele retirou apenas um órgão, o útero da esposa. Enquanto isso, no dia 12 de fevereiro, Mark reativava suas mensagens no Twitter após meses sem postar nada. Ele estava pronto para voltar à sua rotina. O crime só foi descoberto depois que os pais de Christina receberam uma ligação da creche dos netos, no dia 13 de fevereiro. Eles queriam saber se alguém poderia buscar as meninas, porque Christina não tinha ido no dia. Com menos de um dia sem respostas de Christina, sua mãe quis ir à delegacia preencher um boletim de ocorrência. Então foi rápido, eu achei que era bastante tempo. Mas segundo as leis suíças, uma pessoa só é considerada desaparecida após um dia. Quando tentaram ligar para o telefone dela, tocava e ninguém atendia. Nossa, tem isso ainda. Eu acho que muitas vezes, em muitos países, agora não existe mais isso, não existe uma barreira a mais, até onde eu sei. Mas era 48 horas. A partir do momento que você dá a nota do sumiço, 48 horas a polícia ali começa a investigar. Aqui é 24 horas. Relativamente rápido, mas para um sequestro, crime brutal, é tarde demais. Com receio de ser rastreado, Mark desligou o aparelho. Os pais dela ficaram desesperados e foram à sua residência. Eles encontraram um genro calmo, que disse apenas que ela saía às vezes sem falar qual era o seu destino. E nós sabemos que Mark realmente não ligava para o paradeiro da esposa, mas especialmente naquele dia, ele sabia exatamente onde encontrá-la. Como tinha o costume de ser cordial, especialmente na frente dos outros, ele os convidou para tomar uma bebida quente e até preparou um jantar. Cara, é o Hannibal. Que negócio sem noção. Eles passaram horas conversando com um genro, que se comportava como se nada tivesse acontecido. E imagine só a angústia dos pais, sentados na sala, observando a maçaneta da porta, esperando que Christina entrasse e sorrisse ao vê-los. Depois de algum tempo, os pais de Christina se despediram do genro e foram para casa. O cara tem que ter muito sangue frio pra lidar com o sogro desse jeito, com a sogra. Que monstro. E o que o Drake falou realmente é uma coisa pesada, porque o pai com a mãe ali na expectativa da filha aparecer a qualquer momento, simplesmente não
fazia ideia que o algoz da própria filha estava ali servindo o jantar, o chá, o café, sei lá o que foi. Eles sabiam que não adiantava esperar por ali, só aumentaria a aflição. Não há relatos sobre o que eles disseram na despedida, mas eu não consigo deixar de imaginar que Mark deve ter sorrido gentilmente e garantido que ligaria quando Christina chegasse em casa. Eles foram embora logo em seguida, mas a preocupação ficou. Então eles retornaram à residência no mesmo dia. Àquela altura, as filhas do casal já estavam dormindo, seguindo à risca os horários determinados por Mark. O pai de Christina revirou a casa e descobriu um fio de cabelo dentro do saco de lixo na lavanderia. Ele sabia que algo tinha acontecido com a sua filha. Olha a intuição desses pais, porque em menos de um dia eles já tinham ciência de que a filha estava desaparecida. Então, alguma coisa na intuição desses pais apitou ali para eles irem até a delegacia e depois irem até a casa da Christine. Meio que eles que foram os investigadores. Enquanto revirava o saco preto de lixo, a sensação era de pânico. Quando o pai de Christina conseguiu desatar o nó, ele se deparou com uma cena horrível. Era a cabeça desconectada de Christina. Que dor. Imagina o choque pra qualquer ser humano, seria um choque gigantesco. Seria uma coisa que, poxa, a pessoa nunca ia esquecer na vida dela. Imagina pra uma mãe e pra um pai. E esse detalhe traumático foi revelado por um amigo da família. Enquanto o genro estava distraído, ele aproveitou a saída pela garagem da lavanderia e correu para fora pedindo ajuda. Uma pessoa passando por ali fez a ligação para a polícia. Olha só, parece que o cara não era tão precavido desse jeito, não era tão metódico. Ficou distraído e ganharam essa cena. O que me admira é também a inteligência emocional do pai com a mãe naquele momento ali, de não ir cobrar alguma coisa do genro e fazer alguma coisa imediatamente. Enquanto isso, o pai de Christina voltou para dentro da casa para confrontar o assassino. Ele não parecia surpreso, arrependido ou com remorso pela dor causada. Falei cedo demais. O pai foi confrontar aqui o genro. Ele estava irritado, acusando os sogros de terem abusado da sua cordialidade no dia. Se não fosse por isso, eles jamais teriam achado a cabeça desconectada no lixo. Quando os policiais chegaram, Mark foi levado para prestar depoimentos. Ele alegou inicialmente que não tinha realizado a eliminação, mas assumia a responsabilidade por desconectá-la. Esse cara, ele conhecia minimamente as leis, eu acho. Ele não era tão idiota assim, não. Porque o que acontece? A partir do momento que você comete um assassinato premeditado, dependendo do lugar que você tá, às vezes é até perpétuo ali. Mas se você cometer um vilipêndio, que é você pegar um corpo e fazer esse tipo de coisa que ele fez, mas não ser o assassino, talvez não seja passível de perpétua ou alguma coisa assim. Eu acho, tá? Eu tô chutando como leigo aqui. Por isso que ele disse que não foi ele, mas sim que foi ele que cortou as partes. Um mês depois, em março, ele alegou ter eliminado a esposa para se defender de um suposto esfaqueamento. Naquele momento, sua família já tinha providenciado bons advogados, que criaram uma estratégia. Investigadores notaram que Mark não parecia arrependido pelo crime, mas empolgado pelo que tinha feito. Cara, só de você ver a reação dele, você já sabe que, nossa, esse negócio se torna mais nojento ainda. Em setembro de 2024, seus advogados tentaram libertá-lo sob custódia, o que foi negado. E foi nesse mês que a história se tornou pública, o que é curioso, dada a natureza do crime. Páginas do mundo todo reproduziram o horror vivenciado pela família de Christina, e tentavam descobrir através de entrevistas com pessoas próximas como era a rotina do casal. Todos os entrevistados tiveram suas identidades protegidas. A maioria deles tinha medo da família do assassino. Nossa, eu tinha esquecido desse detalhe. Família de muito poder aquisitivo. Pai dele muito rico. Olha só o que uma influência não faz com o círculo social. De qualquer sociedade, você esteja aqui no Brasil ou no caso ali na Suíça. O pessoal tinha medo. Quando fomos atrás das matérias, um fato chamou nossa atenção. Mark, uma pessoa menos influente digitalmente que Christina, recebeu um pseudônimo. Ele foi chamado de Thomas. Se fosse uma forma de proteger as investigações, o nome de Christina jamais seria exibido. O que nos faz pensar que talvez existisse um interesse oculto em proteger o nome do acusado inicialmente. Verdade, qual que seria o motivo de chamar o cara de Thomas, sendo que o nome dele é Mark? Seria muito mais racional se a gente visse o movimento contrário. Por exemplo, se a Christine não chamasse Christine, e sim um outro nome para proteger ali o luto da família e tudo o resto. Como estamos falando de pessoas poderosas, tudo é possível. Porém, na Suíça existe uma lei de privacidade que protege indivíduos envolvidos em processos criminais. Eles têm suas identidades protegidas antes de um julgamento final. Nossa, cara, tem essa ainda? Mas como vocês podem ver, isso não durou muito tempo, pois a mídia se envolveu completamente nessa história. Naquele mesmo mês, seus advogados fizeram outro pedido de liberdade provisória, só que mais uma vez, o pedido foi negado. Enquanto isso, as investigações continuaram. Inclusive, justamente por causa das investigações em curso, o juiz decidiu que Mark não poderia ser liberado. Um relatório lido no tribunal apontava para uma possível razão para a extração do útero da esposa. Relatório da defesa, né? Cara, qual que é a razão? Meu Deus. Um suposto transtorno mental do Mark. Pessoas próximas a Christina acreditavam que a motivação era outra.
outra, um possível ódio à feminilidade. Ele era coach de empresa. O cara beirava a genialidade por estar fazendo ali e ajudando grandes empresas, inventando método e tudo mais. Ele retira exatamente o útero dela, ainda que ele tenha feito várias outras coisas ali. E os caras querem alegar insanidade. Isso daqui foi de caso pensado. Ele não gostava do jeito dela, da forma como ela criava as filhas e não queria estar por perto. Um psiquiatra, ouvido pelo renomado jornal suíço Blick, afirmou que não acreditava no relatório, por considerar que assassinos com traços de psicopata demonstravam algum descontrole emocional, e as ações de Mark demonstravam instabilidade emocional do início ao fim. Olha só, mas não é difícil também adivinhar a tadinha dessa mulher ter que conviver com um monstro desse. Ouvir vídeos enquanto desconectava a esposa, a mãe de suas filhas, que o acompanhou nos últimos 7 anos, não condizia com uma atitude tipicamente psicopata. Então, se alguém estiver cometendo assassinato, mas assistindo a live, é sinal que essa pessoa não é psicopata. Qual que é a defesa disso daqui? Esse especialista acreditava mais que o assassino tivesse desenvolvido algum transtorno de personalidade. Psicopatas não sentem emoções humanas. Enquanto você se horroriza com um crime, ele não sente nada. Mas não é exatamente isso que está acontecendo aqui? Então, para que o ato de Mark fosse patológico, ele precisaria se comportar de forma fria e distante. Para pessoas sem sentimentos, desconectar um corpo é o mesmo que preparar uma xícara de café, usando um moedor, e um bom processo de extração. Mas a maioria dos especialistas que lidam com problemas comportamentais precisam de elementos antes de diagnosticarem algo. Não, isso com certeza. Isso daqui eu concordo, porque no final das contas, nenhum especialista ia colocar ali cara a tapa pra chutar um diagnóstico. É claro que eles iam a fundo no assunto. Mas assim, tudo que ele falou aqui bateu. O cara desconectou a esposa, pra não falar outra palavra, enquanto ele assistia um vídeo no YouTube. E a distância social dele com a própria esposa já era uma coisa de muito tempo. Então assim, eu acho que ele não tem emoção, empatia. Parecia precipitado decidir com base em poucas evidências se Mark tinha ou não algum distúrbio de ordem psicológica. Então a investigação precisou entender mais sobre o histórico do assassino, o que trouxe detalhes surpreendentes sobre suas condutas um ano antes do crime. Em abril de 2016, um ano antes de conhecer e se casar com Christina, Mark agrediu uma ex-namorada. Ela descreveu Mark como um homem de temperamento explosivo. Em uma briga, ele teria passado o carro por cima do pé dela. Tá pouco red flag? Ou vocês querem mais? Meu Deus, cara. E ninguém avisou. Tadinha da Cristina. Além de ameaçar jogá-la do carro em movimento. Mas às vezes as agressões eram disfarçadas. Como na vez em que ele freou o carro de maneira tão abrupta que a fez bater a cabeça no painel do carro. Cara frio, que loucura. Em outros momentos, as agressões eram idênticas às sofridas por Christina, com Mark estrangulando a namorada e a empurrando contra a parede. Mas passando para o funeral de Christina, ele parecia uma passarela em um dia de desfile. Pessoas de todo o país foram dizer o último adeus e confortar a família, que desabava sempre que lembrava da garota insegura, mas que se sentia confortável de sal. Agora que o Drake falou esse detalhe importante, ela era muito tímida, mas ela era extremamente bem sucedida profissionalmente falando, e uma pessoa muito ambiciosa. Eu não vou falar que é uma ambição ruim, sabe? Às vezes as pessoas acham que a ambição é coisa ruim, de uma pessoa que não tem freio moral e vai fazer qualquer coisa a qualquer custo. Eu via ela como uma pessoa decidida, porque em 2 anos ela ganhou o concurso de beleza no qual ela era estreante, né? Ela tinha acabado de entrar. Depois de 2 anos ela já estava dando aula sobre isso e ajudando outras pessoas. O terceiro ponto e virada de chave foi a criação da agência, e ela também passou não só a ensinar modelos a desfilarem, também como mulheres no mundo corporativo, como se portar, andar, enfim. Então ela é uma pessoa que conseguiu aí esconder a sua timidez e foi extremamente bem sucedida, lúcida, profissionalmente falando. É uma pessoa fora da curva. Isso daqui pra mim é gênio, sabe? Essa comoção, felizmente, sobreviverá ao tempo. 8 meses se passaram e as pessoas continuam retornando ao seu túmulo. E a área em torno da sua residência, elas depositam flores, mensagens e expectativas de dias melhores para mulheres como a Christina. Com certeza, cara. Entre essas homenagens de fãs, amigos e parentes, uma que se destaca é um desenho feito por 2 artistas locais, as filhas de Christina. Sua residência, um lugar de repouso e felicidade, se transformou em um santuário. Cara, que dó. Que judiação. Como que você explica pra uma criança? Como que essas crianças crescem com isso? Vamos levar em consideração que esse crime aconteceu em 2024. As crianças tinham o quê? 6 a 8 anos de idade? Tem no máximo agora 10 anos. Eu acho que elas ainda não têm ciência do que aconteceu de fato. Os detalhes. Meu Deus, que judiação. Quem diga que o lugar está abandonado desde fevereiro, mas na realidade, o bairro que era frequentado por pessoas de alta sociedade passou a ser frequentado diariamente por moradores das 2 cidades vizinhas. Lá eles depositavam flores e refletiam sobre o trágico destino da Christina. O lugar ainda é tranquilo e as residências não perderam seu valor. Enquanto caminham pela rua onde Christina andava com suas 2 filhas ou observam a vista panorâmica da Basileia, as pessoas clamam por justiça e leis mais rígidas. Com certeza, né? Por menos. E pensar que, sei lá qual que é o gráfico, qual que é o tempo, é de poucos em poucos minutos, tem uma mulher que tá aí sofrendo uma agressão física ou até mesmo algo fatal.
E é um lance que é fora da curva. Não precisa ir longe, você não precisa ir pra Suíça pra você saber sobre isso. Relatando o impacto do assassinato na vizinhança, diversos vizinhos expressaram indignação. Um deles, que preferiu não se identificar, contou ao Daily Mail que a situação era horripilante e assustadora, especialmente considerando o estado emocional das duas filhas pequenas da vítima. Ele destacou que era assustador pensar que, mesmo vivendo tão próximos, os vizinhos muitas vezes não sabem quem mora ao lado. Em suas palavras, o vizinho disse: "Foi horrível, ele era um maníaco." Um vizinho disse que ninguém conhecia bem o Mark, mas todos tinham coisas maravilhosas para dizer sobre o comportamento de Christina. Outra vizinha entrevistada reclamou da resposta policial, afirmando que Christina já tinha solicitado ajuda anteriormente, mas que essa denúncia, como tantas outras, foi negligenciada. A vizinhança, onde as casas são muito próximas, permaneceu alheia ao que acontecia até a chegada da polícia, com alguns moradores só percebendo a gravidade do ocorrido quando os agentes cercaram a residência. O aumento no número de patrulhas após o crime foi notado, mas muitos lamentaram que essa presença intensificada tenha chegado tarde demais. Vai trazer ela de volta. É como se a vida passasse mais devagar ali, porque agora as pessoas precisam parar e prestar um minuto de solidariedade à dor de uma família, desejando que Mark pague pelo que fez. Falando na família, a mãe de Christina está levando a vida como pode. Uma amiga da família revelou que ela vai ao psiquiatra todos os dias. Cara, imagina isso. Você tem uma consulta com um psiquiatra todo dia. Você saber o tamanho do trauma, do rombo que esse cara causou na cabeça de todos os familiares, né? Especialmente da sogra aqui. Já o pai, que nunca apagará a imagem terrível que precisou ver na lavanderia daquela casa, está tentando ser forte. Ele se consulta com psicólogos para tentar dar outra dimensão para essa dor. Talvez a busca por justiça se torne parte da sua luta agora. Tentar ressignificar a luta. O que não será fácil. Ele e sua esposa estão enfrentando uma batalha pela guarda das netas também. De um lado, os dois avós enlutados, do outro, o império milionário do pai de Mark, representado pela tia das meninas. O pior é isso. Pelo amor de Deus, isso daqui não é sobre uma desigualdade social nem nada do tipo. Mas será que a família do Mark não tá simplesmente vivendo a vida sem remorso, alguma coisa assim? Não sei, me faz pensar que eles são frios também. Além de tudo isso, eles ainda estão lidando com outros dois problemas. O primeiro é que a justiça na Suíça não tem um histórico muito bom de lidar com criminosos confessos, e existe a possibilidade real de que ele cumpra apenas 3 anos. Quê? 3 anos? Qual que é a lógica? Meu irmão, ele tá livre o ano que vem. Retorne para viver em sociedade e reproduza tudo de novo. O segundo é que a família de Christina está diante da melhor equipe de advogados que o dinheiro pode comprar, o que torna a luta pela justiça um pouco mais difícil. Esse é o mesmo dinheiro que talvez tenha influenciado os inúmeros portais de notícias espalhados pelo mundo a divulgarem o pseudônimo Thomas. Calma aí. O Drake, ele disse que uma coisa que tá dificultando é que a família da Christina tem grana pra pagar um advogado e isso tá dificultando. Eu acho que, na verdade, é o contrário, é a família do assassino. Ah, ela tá diante de uma equipe de advogado poderosa, entendi agora. E esse é o dinheiro que paga advogados para encontrarem brechas para libertar um homem que nunca fez bem a ninguém, além de si mesmo. Por enquanto, o caso está parado. Não temos novas informações, mas quando tivermos, assim que elas saírem, nós vamos atualizar vocês no comentário fixado aqui do vídeo. Mas com certeza esse caso está longe de acabar. Detalhes sobre os momentos finais de Christina, sobre o histórico de pesquisa de Mark e a rotina do casal ainda serão revelados. Esse vídeo aqui é de 1 ano atrás. Não sei se a gente tem atualizações, mas eu vou tentar trazer em um próximo vídeo, vamos ver. Infelizmente, Mark ainda pode responder pelo terrível crime em liberdade. Sua família não é apenas rica e poderosa. Como sabemos, seu pai é um advogado renomado, que conhece as leis suíças como ninguém. Que coisa nojenta, velho. Ah, credo. Parece impossível que ele seja solto em pouquíssimo tempo. Mas enquanto isso, me diz aí, você acha que o Mark conseguirá se livrar da prisão? Ou você acredita que o crime foi tão violento que nenhum dinheiro vai conseguir comprar a liberdade do Mark? Cara, eu queria acreditar que sim, que ele não iria conseguir comprar a liberdade. Mas infelizmente eu não acredito nisso. Eu acredito que ele consiga comprar. Por tudo o que já foi contextualizado aqui nessa história. É um conteúdo, eu acho que eu posso usar a palavra interessante, mas não da maneira ruim da coisa, porque prende a atenção nossa. Mas ao mesmo tempo é revoltante, porque é o tipo de coisa que faz subir o sangue, e de saber que uma pessoa que pode alcançar aí o inferno em vida, ser um demônio, praticar crimes desta forma e ainda ter chance de responder em liberdade. Isso daqui é a coisa mais revoltante que pode existir na sociedade. É um péssimo exemplo também, mas enfim. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Pessoal, agora vamos ler os relatos com o inimigo. Ainda que a série a gente não reaja, mas, ao menos por enquanto, as histórias, os relatos que vocês nos mandam ainda servem de apoio, de incentivo para muitas pessoas a saírem de situações de violência
doméstica, dentre outras coisas. Então, se você quer contar a sua história e alertar outras pessoas sobre os sinais, os red flags, escreva para relatoscominimigo@gmail.com. Sua história será contada aqui e não se preocupe, a sua identidade não será revelada, até porque você não precisa dar nomes para contar a sua história. A história de hoje: aprendendo a dizer não. Olá, Ouka. Primeiro gostaria de agradecer por esse espaço que você dispõe para todos que estão passando ou passaram por algo. Eu nunca tive coragem de admitir tudo que houve, mas eu sinto que é importante e talvez ajude alguém a entender. Tudo começou quando eu ainda era criança. Minha mãe descobriu um câncer de mama e como ainda era muito nova, eu tinha 5 anos, ela precisava muitas vezes que alguém estivesse por perto ajudando a cuidar de mim e da casa. Então, quando alguns parentes dela perderam a casa, foi a oportunidade perfeita para uma troca de ajuda mútua. Nós oferecíamos uma casa no quintal, sem custo algum, em troca de que enquanto minha mãe trabalhasse e estivesse fazendo seu tratamento, eu estaria sob cuidado dessas pessoas. Já tô imaginando o que vai virar isso aqui. Perigo, cara. O que no início era ótimo acabou se tornando um ciclo de abuso, que por muito tempo eu sequer entendi dessa forma. Aí que tá. Quando a criança tá passando por algo assim, não vamos falar nem de criança. Às vezes, uma pessoa, uma mulher adulta, tá passando por algo e naquele momento não cai a ficha. Agora imagina uma criança. Ela não entende. Ela não tem uma referência, uma história que ela possa associar isso com a... Logo, ela vai ficar sem entender, que torna muito mais difícil a identificação também. Então, muita atenção com nossas crianças. Uma das filhas desses familiares já era bem mais velha do que eu e estava na adolescência. Foi exatamente ela que começou a se forçar para mim. Tive relações sem entender o que era aquilo. E muitas vezes chegava a ficar com as partes machucadas, pois a pessoa tinha algum tipo de desejo sádico de causar a dor. Mais do que só a dor emocional. Que coisa pesada, eu sinto por isso, de verdade. Que Deus te abençoe muito. Me lembro de querer falar o que estava acontecendo, mas ter tanto medo de como seria vista que acabava me calando sobre. Isso também é um ponto de atenção. Muitas mulheres, aqui no caso é uma criança, mas vítimas de abuso, não falam sobre isso por medo do julgamento. Porque a partir do momento que você abre uma denúncia e acaba caindo ali no teu círculo social, você passa a ser vista como uma pessoa que passou por esse trauma. Eles associam a sua identidade como uma pessoa que foi abusada. É um negócio loucura. Minha mãe já estava doente, que por si só pra mim já era um trauma, pois eu tinha medo constante de perdê-la. Meu pai e eu não tínhamos uma boa relação. Ele sempre foi violento comigo. E apesar de hoje eu entender que essa era a forma dele, pois ele também foi criado com agressividade, na época eu não ficava na presença dele por medo. Com o tempo, esses abusos continuaram a acontecer, não somente com essa pessoa, mas também vizinhos. Não acaba o pesadelo. Me sentia suja e culpada. Meu corpo se desenvolveu muito mais rápido do que as outras meninas, então os olhares sempre foram uma coisa que me incomodavam. A última vez que aconteceu um abuso foi exatamente depois da minha primeira menstruação. Pra mim foi um alívio. Mas eu tive que passar os anos seguintes escondendo isso dentro de mim mesma, como um vaso podre dentro de uma caixa. As larvas se criam ali e começam a roer. Cara, que pesado. Imagina o sentimento de culpa essa pessoa sentia, no final das contas. Porque é isso que vítimas normalmente acontece. E com tão pouca idade, você ter esse nível de consciência, não foi só o corpo que desenvolveu mais rápido. Com 11 anos eu estava acima do peso, deprimido e descobri a bulimia. Haviam sites que eram pró-Ana e incentivando distúrbios alimentares em pessoas já emocionalmente instáveis e infelizes com seus corpos. Costumo me referenciar a esse período da minha vida como dias cinzas, porque eu não consigo me lembrar de cores daquela época. Isso daqui é um sintoma clássico de depressão, você não conseguir de tudo ser muito cinza, você não vê muitas cores e todo o resto. Bom, eu imagino que seja aí essa referência aqui. Tinha dificuldade para levantar da cama, ir à escola, aprender, tomar banho. Minha alimentação era uma montanha-russa de comer compulsivamente. Daí eu vomitava, bebia. Sim, aos 11 anos. E quando me sentia péssima por estar comendo, voltava a viver à base de pipoca. Anos se passaram e dos 11 aos 15 eu desenvolvi uma gastrite tão forte que até hoje muitas vezes me leva ao hospital. Cara, isso daqui é o efeito cascata. Se você acha que a vida da pessoa acaba naquele momento, ela pode até achar isso, mas na verdade é um efeito cascata. Porque esse trauma acarreta tanta coisa. Se você não tiver um acompanhamento psicológico, se você não tratar isso com seriedade, você acaba desencadeando mais
mais coisas. Não é que você desencadeou, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas aquele trauma lá atrás vai ser responsável por ditar as regras e o que você vai passar daqui pra frente. Isso não acaba em 1 ano, em 2. Então procurem ajuda sempre. Graças a um professor do ensino médio, eu consegui aos poucos parar com a bulimia. Não foi fácil. Até hoje não é, mas eu consegui. Ainda na adolescência, tive um relacionamento com um cara que eu jurava que eu iria me casar. Viver um conto de fadas dos sonhos. Eu tô imaginando que esse cara também é um red flag. Mas ele era um inferno na minha cabeça. Eu não podia fazer nada, sozinho ou com amigos. Não podia dizer não sobre... Pois, sempre que dizia, ele acabava me ganhando por cansaço. Mesmo ele sabendo sobre o que eu tinha passado. Fiquei nessa relação por anos e quando finalmente terminou, eu me senti tão perdido e sem noção de quem eu era que eu quase desisti de tudo algumas vezes. Ela usou aqui um termo menos pesado, para um significado que é muito pesado. Vocês sabem o que é, né? Isso mostra como as pessoas ficam vulneráveis frente a situações de abuso. Eu passei muito tempo sozinha, queria me entender e me reconhecer antes de encontrar um novo relacionamento. Hoje em dia eu estou num relacionamento há quase 2 anos com um homem maravilhoso, mas sempre tenho dificuldades com sexo. Seja para me abrir e conseguir ter relação ou para conseguir deixar claro que eu não quero. Graças a Deus ele me entende, escuta e sempre tenta melhorar. Eu me sinto mal pela criança que passou tudo quieta, engolindo choro sem entender os abusos pelos quais passei, se culpando e julgando. Eu tive raiva por muito tempo. Raiva de mim, do mundo, das pessoas que fizeram o que fizeram. Mas hoje, com terapia, medicação e muita fé, eu encaro tudo com outros olhos. Sou uma boa pessoa e eu tenho noção disso. Nunca vou deixar ninguém me colocar naquele ponto novamente. Amém. Por fim, eu peço aos papais e às mamães que assistem, prestem atenção. Muitas vezes seus filhos passam por coisas que não entendem porque não foram alertados, por medo ou simplesmente por vergonha. Esses traumas criam raízes tão grandes que podem levar uma vida para curar. Que conselho maravilhoso que você deu nesse final aqui. Essa é a mais dura verdade. As crianças não conseguem lidar com as coisas sozinhos. O nosso papel de pai e de mãe é orientá-las, protegê-las. Vários e vários casos a gente vê que sim, acontecem dentro da própria casa e às vezes pelos próprios pais, inclusive. Mas esse caso aqui não foi isso. Mas pelo contexto da história, a mãe não poderia fazer nada. Ela estava lutando contra uma doença. O pai estava avulso a isso. Talvez se eu tivesse que culpar alguém seria ele. Mas é aí que tá. Essa criança não teve referência nenhuma para identificar o que estava acontecendo. Por isso que o diálogo é sempre muito importante. Você que tem medo de conversar com as suas filhas sobre isso, seus filhos, faça. É necessário. Não vai fazer o seu filho perder a tua infância. Não vai fazer a sua filha perder a infância. Perder a inocência, nem nada do tipo. O que vai fazer os seus filhos perderem a inocência é exatamente isso. Eles passarem por algo e não tem o porto seguro para acolher, para orientar e para superar essa fase junto com ele. Até o próximo episódio. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar.